Família de espiões. Eu tenho acesso a tudo que imaginar. Um oficial americano capaz de usar a própria família para vender segredos militares aos russos. Tem que tentar transferência para um quartel-general. Você tem que ser esperta, filha. Tem que se cuidar. Família de espiões. Uma história real. Minissérie em 2 capítulos. Estreia amanhã, depois de Você Decide. Oferecimento Antártica Bock. Ninguém entende mais de inverno que pinguim. E Ruffles, a batata da onda. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento Construtora Líder. Líder Plus. Só a Líder garante esta vantagem a você. Boa noite. A gente deve mais essa pro Romário. E olha que assim mesmo não foi fácil não. 150 milhões de pessoas esperaram com o coração na boca até a segunda metade do segundo tempo. Só depois de 80 minutos deu pra gente respirar. E respirar, graças a Deus, com alívio. Agora falta só um passo. O destino caprichou e botou frente a frente nos Estados Unidos 2 tricampeões do mundo. Os mesmos times que em 70 fizeram a final da Copa. Brasil e Itália prometem para domingo um duelo de gigantes do futebol. Carlos Nascimento tem a cobertura completa da vitória sofrida de hoje. Vitória contra a Suécia, isso lembra a Copa de 58. Vamos para a final no próximo domingo contra a Itália, isso lembra a Copa de 70. O destino é caprichoso e hoje apertou os nossos corações. Mas apertou ainda mais o coração de um rei. O jogo acabou agora há pouco e a torcida vai indo embora aos pouquinhos. Ainda tem muita gente comemorando aqui perto do estádio Rose Bowl a classificação da seleção brasileira para a final da Copa do Mundo. Vamos agora ao vivo com as informações de Fátima Bernardes. O grande autor de teatro e crítico esportivo Nelson Rodrigues costumava dizer que sem alma não se toma nem um sorvete. E hoje esse time precisou de muita alma para vencer os suecos. Não que o jogo fosse difícil, mas ele carregava o peso de 24 anos de espera. O estádio Rose Bowl ficou lotado pela torcida verde e amarela. E ainda tem muita gente aqui do lado de fora comemorando a nossa ida para a final. Amanhã, às 10 horas da manhã, os reservas treinam. Os titulares estão de folga. À tarde vai ser livre para todo mundo. Para fazer algumas compras. E o trabalho recomeça na sexta-feira. Pedro Bial. Pois é, vai ser sofrido até o fim. Nessa Copa a gente está aprendendo a esperar, a perseverar, está aprendendo disciplina. E fazer bagunça, isso a gente já sabe. O que a gente está fazendo é aula de futebol. Peraí. Onde é que vai ser a festa hoje? A festa vai ser aqui! A festa hoje vai ser onde tiver brasileiro. Porque hoje é chato ser brasileiro. Carlos Nascimento. Bom, e o campo da vitória será também o campo da próxima batalha, a batalha da decisão. Luiz Fernando Lima. O campo da batalha já está vazio de torcedores, mas ainda se respira no ar a tensão mágica criada pelo jogo, aquela dificuldade do Brasil até sair o gol. Uma dificuldade mágica para aquelas quase 90 mil pessoas que estavam aqui no estádio e torceram pelo Brasil. O Brasil teve apoio das colônias latinas, dos americanos, torcedores de outros países. Eram poucos os suecos aqui. Os americanos agora já preparam o estádio para os jogos do final de semana. Já tiraram as balizas. Essa baliza aqui é aquela que o Brasil atacou no primeiro tempo. Se os jogadores tivessem balançado esta rede aqui no primeiro tempo, quanto sofrimento não teria sido poupado para nós. Agora os americanos que estão menos preocupados com questões emocionais já preparam o gramado para os jogos do final de semana. Esse trator aí entrou em campo
campo logo depois que saíram os jogadores e está aplainando o gramado para que não haja nenhuma ondulação, tanto no jogo de sábado, que decide o terceiro lugar, Bulgária e Suécia, quanto no jogo de domingo. Tudo vai estar novamente perfeito para que Brasil e Itália façam um jogo digno de quem já é 3 vezes campeão do mundo. Tanto para brasileiros quanto para italianos, este jogo tem o mesmo nome, o mesmo significado. É a decisão do Tetra. Carlos Nascimento. 1-0 foi pouco. A seleção brasileira hoje se cansou de perder gols, mas foi assim sempre, mexendo com os nervos da torcida, que ela chegou a se classificar para a final desta Copa do Mundo. Agora, na maior tranquilidade, vamos rever os lances do jogo. Léo Batista. Jorginho perdeu o rumo, nem de longe foi aquele lateral eficiente de outros jogos. Dunga perdeu o ritmo, há muito tempo não errava tanto. A pressão é do Brasil, Dunga bobeou. Tem o Zinho, Romário se mexe, arriscou de perna esquerda, a esquerda não é do Dunga chutar. Zinho perdeu o controle, era só tocar. Olha o gol, perdeu! Romário perdeu o equilíbrio e perdeu gols como nunca. Olha o Romário, não, Romário, vai Mazinho, perdeu! Vamos com 29 minutos, a bola enfiada para Romário, botou na frente. Agora dá, Romário de esquerda, meteu para fora. Olha Romário, toca no Romário, vai Romário, eu vou com você, vai Romário, saiu do goleiro, perdeu mais um, Brasil. Botou na frente o baixinho, pé direito bateu, vai que é Suazinho, vai que é Suazinho, foi para fora. Raí perdeu um passo no toque de Romário. Raí, daí para Romário, abriu espaço para Raí, olha o gol, olha o Raí, chegou brigando, Ravelli saiu, Raí dividiu com ele. Mas nem tudo estava perdido no jogo. Ravelli achou a bola nesse chutaço de Zinho. Ravelli pegou. Márcio Santos vem tentando. Jonas Terni achou o Dunga e o caminho do chuveiro. Cartão vermelho para ele. Jonas Terni é vermelho. É vermelho. Brasil! E se para você, torcedor, que está aí na tranquilidade da sua casa, é difícil segurar as emoções durante os jogos do Brasil nesta Copa, imagine então para quem está aqui no estádio, fazendo a cobertura, transmitindo, narrando as vitórias do Brasil. Agora, Pelé e Galvão Bueno estão mais tranquilos. Meu amigo Carlos Nascimento, parece que vai ser assim, né? No sofrimento, jogo a jogo, mas chegamos lá, Pelé. Estamos na final da Copa do Mundo, 24 anos depois, contra a Itália, e vamos ver quem é o primeiro tetracampeão, quem é que manda no futebol mundial. Foi com sofrimento, mas valeu, né? Foi, mas valeu. Pô, você acredita que eu me descabelei? Olha aí como que eu tô. Não dá. Um jogo que poderia ser decidido no primeiro tempo, que a gente poderia estar aqui tendo mais calmo, foi enrolando, endurecendo e a coisa não acontecia. Graças a Deus aconteceu. Eu confio, é claro, no Brasil. É um jogo duro contra a Itália, uma equipe experiente, mas o Brasil está bem, está confiante. Na parte defensiva, o Brasil não tem deixado nada a desejar para ninguém. Então, vamos nos unir, povo brasileiro, confiança, porque aqui não é só Brasil e Itália, aqui é a Europa contra a América Latina. Então, nós temos que ganhar esse tetra de qualquer maneira. Já, Galvão, que essa Copa foi feita para nós, então tem que ser nossa. Nós temos que confiar, mãos dadas aí, todos os santos, porque nós temos que chegar lá, Galvão. Taticamente e tecnicamente, pela Itália tem mais problemas. Baresi está machucado, Tassotti está suspenso, Costa Curta está suspenso e o Baggio está machucado. E o time brasileiro está inteiro. Entramos com vantagem. Sem dúvida nenhuma. Apesar de que sempre há um estímulo maior numa final de Copa do Mundo. Nós não podemos contar com isso. Eu acho que a gente tem que ir confiante, sem contar que a equipe adversária não esteja bem. Chegamos à final e o tetra vem aí, não tenha dúvida. Carlos Nascimento. E vamos agora ver como é que está a festa da torcida brasileira aí no Brasil, de norte a sul. E começando pelo Rio de Janeiro com o Roberto Kovalik.
Bastou o jogo terminar para a alegria explodir aqui na Tijuca, na zona norte do Rio. Dessa vez, a quarta-feira não é de cinzas, é de começar o carnaval. As baianas vieram com as roupas de desfile e cheias de empolgação. A bateria comanda o samba que vai atravessar a madrugada. Milhares de pessoas vieram para assistir a festejar a vitória. E todo mundo tem uma certeza, essa noite ninguém dorme. Vamos agora a São Paulo, do repórter Marcelo Rezende. Durante quase todo o tempo, a torcida permaneceu em silêncio aqui na Praça da República, no centro de São Paulo, onde está instalado o telão da Rede Globo. Mas foi Romário fazer o gol de cabeça, a torcida foi animando, a festa foi crescendo e agora ela chega no ponto máximo. Não tem frio, parece até que não tem trabalho amanhã cedo. O negócio é comemorar a classificação à final da Copa do Mundo e esperar a Itália. Vamos agora à festa em Salvador com o repórter José Raimundo. Domingo, o cardápio muda na Bahia. Os baianos já anunciaram. Vão comer macarronada com acarajé e farofa. Por enquanto, o carnaval é só pela vitória de hoje. Mas domingo, na vitória contra a Itália, o carnaval em Salvador vai invadir as ruas e a Praça do Farol, como agora. Mais de 20 mil pessoas brincando, não só na praça, como também nas ruas. E quem faz a alegria de toda essa multidão é o trio elétrico Tapajós com a banda Ouriço. Essa festa aqui em Salvador promete entrar pela madrugada e, quem sabe, amanhecer o dia. José Raimundo, em Salvador. E a gente volta agora com Lilian Vitifib. Daqui a pouco, crise no PT por causa do vice. O partido diz que não tira José Paulo Bisol da chapa de Lula. As taxas de juros param de cair, mas a cesta básica não. A cesta básica cai de novo em São Paulo. Os restaurantes compram a briga contra as empresas de vale-refeição e recorrem à justiça. Voltando atrás, o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, aumenta as alíquotas de importação de vários produtos, mas exige preços baixos do similar nacional. O intervalo é rapidinho. A gente volta já já. O tempo continua a melhorar e o frio diminui em Porto Alegre. O sol aparece entre muitas nuvens. Colgate Plus encontra a velha escova de cabeça quadrada. No começo foi difícil aguentar a gozação desse quadradão. Mas minha cabeça é muito mais avançada e minhas cerdas também. Colgate Plus tem cerdas arredondadas que protegem as gengivas. Só uma escova moderna pode fazer isso. E aposentar o meu vizinho. Tem gente nova no pedaço. Colgate Plus limpa a fundo, protegendo as gengivas. Eu sou um pintor profissional. E todo profissional deve trabalhar com um bom produto. É por isso que eu só trabalho com as tintas Larnil e Larnil Extra. Com Larnil, eu sempre consigo um bom resultado. E o que é melhor é que Larnil rende mais até no seu bolso. Faça como eu, economize. Pinte com Larnil. Larnil é boa, é barata e resolve. Tintas Larnil, à venda nos melhores depósitos e lojas do ramo. 160 anos? Nem imagino. Quase impossível. Quero toda a tecnologia. Tem que ter um ritmo ágil para se adaptar. Muita garra e experiência. Competência. Credibilidade no mercado. Espírito de equipe. Tecnologia. A conta certa pro meu sossego. O pessoal te atende bem, abre um sorriso pra você, você fica. Tem que se modernizar sempre. Econômico, 160 anos de Brasil. Para valorizar o seu espaço é preciso criatividade, mas com soluções práticas. Tudo muito bem planejado. Do que eu estou falando? Eu estou falando de você comprar uma cozinha planejada Todeskine. Mas eu estou falando para você comprar a sua cozinha planejada na Supermóveis. Qualidade garantida. Do projeto grátis até a montagem final. Ouça o que eu estou falando. Cozinhas planejadas tem que ser da Supermóveis. Seu Deodato perdeu tudo e foi morar com os filhos na favela. Fui burro de perder o apartamento.
devia ter consultado alguém que entendesse desse negócio de correção monetária. Agora, mora num barraco ameaçado de deslizamento. Eu vou tirar de lá, muito breve, você vai ver. A história de vida do teu pai é o retrato do que está acontecendo no Brasil. Nesta segunda, estreia Pátria Minha, de Gilberto Braga, a nova novela das 8. Globo e você, tudo a ver. Festa em campo, no campo de futebol, e festa no supermercado. Parece até sonho. O país caminha para o tetra com uma moeda que vale mais do que o dólar e com queda nos preços. Segundo a pesquisa Procon-Diese, o Diese é o Departamento Intersindical de Economia e Estatísticas, o preço da cesta básica em São Paulo, que já tinha caído 0,7% ontem, caiu mais 0,6% hoje e acumula queda de 0,9% agora no mês de julho. Quase 1% desde que o real entrou em vigor. Parece pouco para quem estava acostumado com inflação de 50% ao mês, mas numa inflação próxima de 0,9% é bastante sim. A pesquisa Procon-Diese é feita em 70 supermercados, só supermercados de São Paulo, e não inclui verduras e legumes. Porque uma outra pesquisa de acompanhamento diário também já não tem índices tão otimistas quanto essa. Segundo a FIPE, da Universidade de São Paulo, os preços subiram 4,5% do começo do mês até o dia 7. A diferença existe porque a FIPE faz a coleta de preços de uma cesta básica que inclui também verduras e legumes, produtos que subiram muito nas feiras livres por causa das geadas. Só a alface, por exemplo, subiu 59% em 13 dias. A alíquota de importação de pneus, que tinha caído em abril para 2%, volta a ser de 15%. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, fez um acordo com os fabricantes nacionais. Depois da luta contra o arredondamento no preço do pãozinho, o governo conseguiu a segunda vitória. A indústria de pneumáticos se comprometeu a não reajustar os preços acima da inflação. O governo, pelo seu lado, assinou nova portaria, aumentando a alíquota de importação dos pneus para 15%. Ela estava em 2% desde o dia 19 de abril, por causa do aumento abusivo nos preços. O governo agora está negociando com outros setores para fazer o mesmo. A alíquota do imposto de importação das máquinas agrícolas, por exemplo, pode voltar a 20% e a dos alternadores de motores a 15%. Isso se os dois setores se comprometerem a não aumentar os preços. No caso do leite e derivados, o governo também pensa em rever a alíquota do imposto de importação para prevenir possíveis reajustes durante a entre-safra. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, explicou que nessa luta contra os preços altos, o governo tem de ser maleável para não prejudicar o consumidor e não provocar a recessão. Eu tenho que olhar o consumidor e o emprego no Brasil. Hoje no Brasil, o emprego na indústria é 20% menor do que foi em 89. Então, desde que eu possa conciliar os dois objetivos, eu quero dar emprego a brasileiro. Agora, é claro que não posso dar emprego a brasileiro sacrificando o consumidor. Foi a crise política do dia. Tirando o futebol, o país só falou nisso hoje, no futuro do senador José Paulo Bisol, que é do Rio Grande do Sul, como vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a chapa da Frente Brasil Popular. Mas Bisol fica. A decisão foi anunciada em São Paulo pelo presidente do PT, Rui Falcão, depois de uma reunião com o próprio senador Bisol e também com Lula. O presidente do PT garante que o senador não escreveu carta de renúncia e que o partido deve discutir amanhã a estratégia de defesa dele. São duas as acusações principais contra Bisol: favorecimento pessoal com empréstimos a juros baixos na Caixa Econômica Federal. A operação teria sido feita na época em que ele era juiz no Rio Grande do Sul. E uma segunda acusação, a das emendas no orçamento federal, emendas que, se aprovadas, beneficiariam uma fazenda que ele tem em Buritis, Minas Gerais. Mas, para surpresa geral, o inimigo número 1 do momento, o candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, saiu em defesa dele, do vice de Lula, o senador gaúcho José Paulo Bisol. Em entrevista a uma rádio, Fernando Henrique disse que Bisol é vítima do clima de suspeição contra parlamentares que ele próprio ajudou a criar na CPI do orçamento. Bisol é honrado. Um homem de bem. A luta contra o cigarro adquire ares de Nova York, em São Paulo. De hoje em diante, quem fumar em locais públicos fechados pode ser punido.
A nova lei promulgada pelo prefeito Paulo Maluf prevê multa de R$ 265. Seriam cerca de 730 mil cruzeiros reais se a moeda não tivesse mudado. A multa dobra em caso de reincidência. Entre os locais onde agora é proibido fumar em São Paulo estão estabelecimentos comerciais, escolas de primeiro e segundo graus e garagens de prédios. Os cigarros só podem ser acesos em salas especiais e que, mesmo especialmente dedicadas aos fumantes, precisam ser abertas e ventiladas. Está na lei. As padarias desafiam o acordo fechado ontem em Brasília sobre o preço máximo do pão francês, o pãozinho de 50 gramas. O combinado era cobrar entre 8 e 10 centavos. Muita gente respeitou. Algumas vendem até bem abaixo do combinado, mas não são todas. Em Apucarana, norte do Paraná, esta padaria vendeu o pãozinho por apenas 1 centavo. Mas em Londrina, no mesmo estado, os consumidores pagaram 10 centavos por pão. Pelo acordo no Paraná e em Pernambuco, o pãozinho não poderia custar mais que 8 centavos. Em São Paulo, o preço máximo foi fixado em 9 centavos e nos demais estados em 10 centavos. O assessor José Milton Dallari disse que preço maior só em casos excepcionais. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, mostrou hoje os modelos das novas moedas de real. O ministro quer moedas com cores e tamanhos diferentes para facilitar a identificação. O homem condenado pelo roubo da taça Jules Rimet é preso na região dos Lagos, no estado do Rio. Sérgio Pereira Aires mora em Cabo Frio e foi reconhecido por um vizinho por causa de uma reportagem do Fantástico. O Banco Central soube se fazer entender. Insinuou que não era para os juros caírem demais agora. O mercado obedeceu rapidinho e a taxa de juros subiu. O overnight, que anteontem estava em 11,2%, voltou para os 11,4% ao mês. O rendimento do CDB, para pequenas aplicações modestas de até R$ 100, subiu 0,2% e paga agora por 30 dias 5% brutos ao mês. No mercado futuro, a projeção da taxa de juros para julho também já esteve menor. Subiu hoje de 6,8% no começo da semana para 7% agora. Os juros projetados para agosto continuam abaixo de 4%, mas também abriram um pouco nos últimos dias, como se diz no mercado, de 3,8% para 3,9%. É uma elevação muito pequenininha, mas que mostra, no mínimo, que a queda parou por enquanto. Vamos saber a reação do torcedor brasileiro em todo o país agora. Nossa primeira pergunta, a pergunta da pesquisa interativa exclusiva do Jornal da Globo. Será que todo mundo acredita mesmo que o Romário cumpra a promessa de voltar para casa artilheiro da Copa? Vamos ver juntos qual foi a resposta, porque eu também ainda não sei. Vamos ver. 17,2% acham que não, que ele não vai ser o artilheiro, mas 82,8% ainda confiam em Romário e acham que ele vai trazer para casa o título de artilheiro da Copa de 94. E depois da classificação, vamos saber se o torcedor ainda assim quer mudança no time. Você dá a sua opinião. É só ligar para 0800 21 22 55. A ligação é de graça. Quando ouvir o bip, você escolhe. Se for para mudar, diz que 3. Se for para não mexer no time, diz que 5. Daqui a pouco a gente dá o resultado. E daqui a pouco a gente fala também, o Cruzeiro Real ganha uma sobrevida, prorrogado o prazo para troca pelo Real. Fundão, o Banco Central quer acabar com a indústria do fundão. O investidor vai ser gentilmente convidado a manter o dinheiro no banco por prazos maiores. Mais uma novela do Real, agora a briga entre os restaurantes e as empresas de vale-refeição. Os restaurantes ameaçam interromper o serviço. Eles dizem que trabalhar com vale-refeição ficou mais caro. E também, claro, mais notícias, muitas notícias da Copa nos Estados Unidos. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Brasília com muito sol e poucas nuvens. Telefonista celular, boa tarde. Não precisa mais se habilitar. Agora é automático. Com certeza, senhor. Pode viajar. O Brasil agora tem a maior rede integrada de telefonia celular do mundo. É o único país a utilizar o roaming automático integrado. Ou seja, você não precisa mais pedir habilitação para falar no celular fora do seu domicílio.
Graças à Telebrás, esta burocracia sumiu. O roaming automático integrado é do Brasil. E onde tem Brasil, tem Telebrás. Canal ocupado, Benê. Ainda não sou duas. Se a sua central telefônica está mais atrasada do que tem na central, mais entupida do que bueiro em dia de chuva, e a memória dela é apenas uma vaga lembrança, você pode mudar isso num apertar de botões. Minuto! Mude para a Sulfur S3000 da Philips. O sistema de telefonia perfeito para empresas de todos os tamanhos. Você vai ver que tudo na sua empresa vai mudar. Sulfur S3000. Este é Philips. Este contém futuro. De repente, esta bola transforma brasileiros em apaixonados torcedores. O Brasil torce pelo Brasil. O brasileiro acredita no brasileiro. Claro, todos sonham com a vitória. Mas a maior de todas as vitórias já está acontecendo. Somos nós. 160 milhões de brasileiros juntos. Segura esta bandeira, Brasil. Bradesco Seguros, a seguradora oficial da nossa seleção. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras. 3 das maiores vozes do mundo juntas num grande espetáculo ao vivo. Participação da Filarmônica de Los Angeles, sob a regência de Zubin Mehta. 3 tenores in concert, neste sábado, meia-noite. Oferecimento Embratel, sempre a melhor solução. E Casting, a novidade em coloração da L'Oréal. O fundão velho de guerra está com os dias contados. A partir do mês que vem, o Banco Central começa a mudar as aplicações financeiras. Vai alongar prazos e, palavras deles, acabar com a indústria dos fundões, como disse o diretor de política monetária, Alquimar Moura. O rendimento diário do fundão, ou FAF, vai cair tanto que vai ser melhor deixar o dinheiro paradinho na conta. A alternativa será o aumento dos prazos, que podem ser de 10, 15 ou 20 dias, como o falecido Open Market. Mas os diretores do Banco Central prometem as novas regras não mexem com o dinheiro que já foi aplicado. Vão valer só para os novos investimentos feitos depois da divulgação das normas e que devem vigorar de agosto em diante. Depois da briga do aluguel, da escola e dos planos de saúde, para não falar da briga do pão, vem aí mais uma briga que promete virar uma verdadeira novela, a do Vale Refeição. Donos de bares e restaurantes de São Paulo entram na justiça contra o aumento da taxa de administração cobrada por empresas de Vale Refeição. Pode sobrar de novo, sim, para o consumidor. Quem precisa almoçar fora de casa sabe o peso do Vale Refeição. O papelzinho faz a diferença na hora de passar pelo caixa. Cerca de 5 milhões de pessoas em todo o país usam esse benefício, que para a maioria dos comerciantes representa mais da metade do faturamento. Quando você paga um lanche ou refeição com ticket, o dono do bar ou restaurante só vai receber o dinheiro equivalente mais ou menos depois de 14 dias. Segundo os comerciantes, as empresas que administram os vales refeição aproveitavam esse período para investir no mercado financeiro. Mas agora, as aplicações estão com a remuneração baixa e, para compensar, essas empresas decidiram aumentar a taxa de administração. As taxas subiram de 3% para 5%, 9% ou 10,5%, dependendo da administradora do Vale. Os comerciantes dizem que o aumento é abusivo e já encaminharam denúncia à Secretaria de Direito Econômico. Eles nos obrigam a assinar um novo contrato com essas taxas de 6%, 7%, 8%, 10%. Se nós não assinarmos esse novo contrato, eles imediatamente não nos permitem fazer a entrega. Ou seja, nós ficamos com um papel que não tem absolutamente validade nenhuma. Até agora, apenas uma administradora fez acordo com a Associação Brasileira de Bares, Hotéis e Restaurantes. Mesmo assim, está cobrando uma taxa de 6%. 6% é um limite máximo de taxa que nós cobramos dos restaurantes filiados em função da prestação de serviço que nós oferecemos. Numa economia estável, é fundamental, é imperativo que se reequacione as contas, das receitas e despesas de todas as empresas de qualquer setor da economia. No meio da briga, o cartaz avisa que, mais uma vez, é o consumidor que pode sair perdendo. Você sabia que alguns comerciantes estão pensando em deixar de aceitar ticket? Não estava sabendo disso. O que isso significaria para você, para o seu dia a dia? Para mim, porque o gasto com certeza seria maior, né? Trabalho em empresa, a gente recebe ticket. Se não
não aceitar, realmente vai ter um problema sério, né? Donos de restaurantes de outros 2 estados também vão partir para essa mesma briga. No Rio Grande do Sul, eles já entraram com uma denúncia de aumento abusivo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, do Ministério da Justiça. E donos de restaurantes do Paraná prometem tomar a mesma providência amanhã. Prorrogado o prazo para a troca dos cruzeiros reais, de 29 de julho para 1º de agosto. Parece pouco, mas faz diferença, porque as pessoas ganham um fim de semana inteirinho para usar a moeda velha até nas compras, se quiserem ou se for necessário. No dia 2 de agosto, uma terça-feira, os bancos ainda vão aceitar depósitos de cruzeiros reais nas contas correntes. Mas atenção, porque o prazo para depositar cheques pré-datados em cruzeiros reais não mudou. O último dia continua sendo 29 de julho. A seleção a um passo do tetra. O torcedor feliz da vida no Brasil inteiro. Mas tem gente que ainda quer outro time em campo. Vamos ver o resultado da nossa pesquisa. 37,5% acham que não se deve mexer no time. Mas a maioria, 62,5%, ainda querem mudanças no time para domingo. E já que tanta gente insiste em ver outra equipe enfrentando a Itália, a gente pergunta: quem sai do time? Você liga de graça para 0800 21 22 55. Ouve o bip e decide. Se você quiser ver Zinho fora do time domingo, diz que 3. Se quiser ver Mazinho fora, diz que 5. Quem quiser ver Jorginho no banco, precisa discar o número 7. Daqui a pouco, Baggio eleito o melhor jogador da Copa pela FIFA. O craque italiano fez os 2 gols da classificação hoje, mas se machucou e pode ficar fora da decisão. O segundo melhor jogador, segundo a FIFA, é o nosso Romário. E esse joga domingo, se Deus quiser. A gente volta já já. Quinta-feira com sol e alguma nebulosidade no Rio. Você está sentindo falta de alguma coisa? O Itaú tem a solução para preencher esse vazio. Venha até uma agência Itaú. Sua vida 5 estrelas vai ficar completa. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de Iuiaiá. Brasil! Esquentai vossos bandeiros, iluminai os terrenos, e nós queremos... Schneider, a marca oficial da torcida brasileira. De novo, moçada, solte a garganta. Ah, não sou boa nisso. Canta como teu... Um rap pra vocês. Eu bebo Fanta todo dia. Manda Fanta. Yo, yo. Posso dançar? Ai. Olha a Fanta. Acharam a cara dela. Tá tão cheirosa. Que belas pernas. E pare de ser irracional. Eu? Solte a garganta, beba. Life is good enough when things are what you dream of. You can let yourself go. Fancy romance, sweet nonchalance. Troubles driven down, it's time for your show. All is what it seems to hearts that live to reach their... Quem vê você numa Suprema, pensa que você nunca abriu uma porteira. Chegou Kaiser Copa 94, uma cerveja extra, totalmente nova, deliciosa. Kaiser Copa 94, a cerveja extra da Copa. Copa 94, oferecimento Raider.
Coca-Cola. Ômega Suprema. Kaiser Bock. E Banco Itaú. No jogo de hoje, cada jogador foi um herói. Mas a lente do Jornal da Globo estava lá na Califórnia, atenta para descobrir o personagem da vitória. Carlos Nascimento já sabe quem é esse personagem. Nelson Rodrigues, que sempre via a seleção brasileira com olhos muito otimistas, diria que esse resultado de hoje estava escrito há 10 mil anos. Mas a verdade é que Romário, o nosso herói, hoje nos fez sofrer um bocado. Ele é até meio parecido com o Brasil. Fica na dele, sonhando com grandes dias. Mas hoje ele resolveu fazer o nosso coração quase sair pela boca. Ele foi sádico. Nos fez ficar várias vezes com um grito de gol entalado na garganta. Aí tentou fazer bonito. Não deu. Mais adrenalina. Mais gol perdido. E tinha que passar da bola nesse passe com açúcar de Bebeto? Bate coração. Ele foi cercando a presa e a gente sofrendo. Talvez estivesse mesmo escrito que a tensão ia durar até quase... Romário é o nome dele! Missão cumprida. Foi assim que o técnico Carlos Alberto Parreira definiu o resultado do jogo de hoje, que leva o Brasil à disputa da final desta Copa do Mundo. Depois do jogo, ele deu uma entrevista coletiva e confessou: foi difícil chegar lá. Nós tomamos a iniciativa desde o início, mano. We took the initiative from the very beginning. A gente controlou o jogo sobre todos os aspectos, técnico, tático, físico. Tactically, technically and physically, we control the game in all aspects. Criamos as maiores situações em todo o jogo. We created all the situations, all the opportunities in the whole game. Conseguimos controlar as bolas aéreas que não ofereceram nenhum perigo hoje. We were able to control all the air balls which did not present any danger whatsoever today. E a única dificuldade foi colocar a bola lá dentro. And really the only difficulty was to get the ball inside the net. Foram 29 chutes ao todo. 29 shots all told. Foram 9 situações reais de gol. 9 real situations of goal. E eu acho que 1-0 não diz o que foi a supremacia do Brasil. And of course 1-0 does not begin to translate Brazil's supremacy. E nós estamos felizes pelos jogadores, pelo empenho que todos fizeram. Of course very happy for all the players for the hard work that they really committed to. E depois de 24 anos o Brasil volta a disputar uma final. E a galera está fazendo a maior farra em todo o país. Vamos agora conferir com Mauro Naves, ao vivo de São Paulo, como está a festa da torcida na maior cidade brasileira. Pois é, São Paulo é conhecida internacionalmente pela sua força de trabalho. O paulistano chega a ser taxado de Caxias. Mas eu acredito que nessa quinta-feira esse rótulo vá por água abaixo. Por todas as ruas, ou melhor, em várias dezenas de ruas de São Paulo, foram invadidas pelos torcedores. Só aqui na Avenida Paulista estão quase 20 mil foliões comemorando ao som de música baiana. Agora os termômetros aqui na Paulista estão registrando 14 graus, mas ninguém está com cara de que vá para casa mais cedo só por causa do frio ou do trabalho. E a farra não é só por aqui não, é em todo o Brasil. Vamos ver como é que estão as coisas lá em Fortaleza com o repórter Giacomo Mancini. Milhares de torcedores estão aqui na Avenida Beira-Mar, na volta da Jurema, em Fortaleza, fazendo um carnaval fora de época, ao som de 2 trios elétricos. Fora de época que nada, está todo mundo comemorando a vitória do Brasil sobre a Suécia e a nossa passagem para mais uma final de Copa do Mundo. Já passa da meia-noite e essa multidão que correu para a avenida assim que o jogo acabou não arreda pé, comemorando a vitória sobre a Suécia. Agora vamos ver como está a festa em Niterói com a repórter Viviane Lima. Domingo aqui
aqui em Niterói tem caruru, tem vatapá, tem feijoada e tem churrasco. Mas sabe aquele prato tradicional do almoço aos domingos? Aquele prato bem tradicional? Pois é, vai ter que ficar para segunda-feira. É que a torcida daqui quer comemorar o Tetra com uma bela macarronada. Aqui na praia de Caraí a festa continua, regada a muito samba, pagode e música para dançar a noite inteira. Viviane Lima, de Niterói. E agora há pouco, logo depois da partida, o presidente Itamar Franco mandou um telegrama de congratulações aos jogadores da seleção brasileira pela vitória contra a Suécia. E nos vestiários da seleção depois do jogo, os atletas brasileiros também se lembravam da garra de um outro campeão. Foi lá ainda que o repórter Tino Marcos encontrou o técnico Parreira bastante aliviado. Era tudo isso que você esperava, uma atuação com tanta superioridade? Eu acho que o Brasil não deixou dúvida que aquele jogo anterior foi um amistoso. Hoje valia, eu falei antes, valia uma final na Copa do Mundo e nós jogamos para ganhar o jogo. Fizemos 29 chutes a gol, 9 oportunidades, não houve nenhum sufoco. A única coisa difícil foi o gol sair. E ele saiu na hora certa, aos 30 minutos. Nós não queríamos ter prorrogação para não haver desgaste, nem físico, nem emocional. Em 2 meses praticamente de trabalho não tivemos a mínima discussão. Acho que formamos uma família e eu acho que isso foi uma força muito grande para nós chegarmos onde chegamos, que é a final. 5 jogadores deixaram o campo com dores musculares. Zinho, Jorginho, Márcio Santos, Dunga e Aldair. Eles não vão treinar nos próximos 2 dias. Mas os médicos da seleção acham que todos vão se recuperar a tempo da grande decisão de domingo. Em meio à emoção e na festa da vitória, os jogadores homenagearam um brasileiro que, assim como a própria seleção, também soube orgulhar o país. Ainda não ganhamos nada. O objetivo maior vai ser domingo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir para dar ao nosso povo, que o nosso povo realmente merece. Está sofrido, perdeu um grande ídolo, no caso o Senna, e realmente queremos dar uma alegria para o nosso Brasil. Ele buscava o Tetra, infelizmente que não conseguiu. Nós vamos ter uma oportunidade e esperamos que no final a gente consiga. Se o Ayrton estivesse aqui vivo, eu tinha certeza que ele ia ganhar o tetracampeonato. Eu acho que a gente tem uma obrigação com a gente mesmo, né? Nós jogadores, de ganhar o tetracampeonato e com certeza dedicar a Ayrton Senna. Isso eu já coloquei na minha cabeça e eu vou fazer tudo para isso. Hoje a noite é de festa e não apenas no Brasil. Os italianos também estão festejando porque são finalistas da Copa do Mundo depois de vencerem o time da Bulgária. Fernando Vanucci, que coisa, que coincidência, não? A Itália começou mal, desacreditada, agora é finalista e vamos ter que enfrentá-la no domingo. Pois é, em 82 também foi assim, Nascimento. O adversário do Brasil, na grande final de domingo, mostrou que sabe se fingir de morto. A Itália jogou o suficiente para acabar com a Bulgária. Mas o herói de hoje será o desfalque de amanhã. Eram 11 no campo e pelo menos 50 mil nas arquibancadas. A Itália veio como favorita, mas começou com cuidado. Todo mundo na defesa e só partindo para o ataque com segurança, com a bola dominada. Aí, Baggio faz uma jogada de craque. Itália, 1-0. A Itália continua pressionando. 5 minutos depois, Baggio outra vez. O público delira. Quando tudo parecia favorecer a Itália, o primeiro ataque perigoso dos búlgaros. É pênalti. Stoichkov não se importa com as vaias. Vai lá e fatura. O primeiro tempo terminou com Itália 2, Bulgária 1. O suficiente para fazer renascer as esperanças do time búlgaro. E a Bulgária volta forçando. A Itália se retrai até Baggio entrar em cena outra vez. Veja o passe que ele dá para Donadoni. Só que logo em seguida ele sentiu a perna. Teve que ser substituído. Entra Signori no lugar de Baggio. A torcida italiana fica assustada. Ataque búlgaro, costa curta, bota a mão na bola. A Bulgária quer o pênalti. O Bandeira na frente dele não marca. Quando o juiz francês Joël Quiniou apitou o fim do jogo, Roberto Baggio não aguentou. Teve que ser amparado para deixar o campo. Ele, Baggio, Albertini, Berti, Donadoni choraram no estádio do Giants. Tomara que domingo eles chorem, mas por outro motivo. É ou não é? Para nós, o Romário é o maior, claro. Ainda mais hoje. Ninguém joga mais do que o nosso goleador. Mas para a FIFA, Romário é o segundo do mundo. O melhor jogador, segundo votação entre jornalistas especializados de todo o planeta, é o italiano Roberto Baggio. Romário e Baggio provavelmente vão se enfrentar
na grande final do Mundial. Isso se Baggio se recuperar de uma contusão. Tomara que o craque italiano esteja em campo, mas que o campeão seja Romário. Baggio está jogando toda a Copa com uma contusão no joelho, que o obriga a sofrer infiltrações para poder atuar. Antes da partida de hoje contra a Bulgária, o zen budista Baggio medita. Concentrado, Roberto Baggio faz um golaço, livrando-se de 3 adversários e chutando de curva, não dando chances para o goleiro. 5 minutos depois, o atleta do Juventus de Turim praticamente coloca a Itália na final da Copa. No segundo tempo, a contusão volta a incomodar e Baggio tem de deixar o campo. Parece grave. O técnico italiano Arrigo Sacchi ainda não sabe se poderá contar com o craque Baggio. Ele está em prantos, dor, emoção. Itália na final. Será que Baggio joga? A festa dos italianos começou bem antes do jogo e, como manda a tradição, com muita comida e bebida. A mesa está posta. Tem espaguete, almôndegas e um legítimo vinho italiano. Aqui o churrasco é no estilo americano, mas a família é metade brasileira, metade italiana. E muita vontade de vencer. Bota Itália! Vai dar uma guerra aqui nessa família ou não vai, se for Brasil e Itália na final? Eu acho que vai ter guerra. Guerra grande. Uma guerra com cara de festa. Coisas do futebol. Tem imagem de Santo Antônio, alemães tristonhos e japonês com camisa italiana. Tem magos e bruxos, vidro de sal, dentes de alho e tucanos que falam. É tudo italiano. A única camisa da Bulgária que encontramos era de um inglês. Só na região de Nova York vivem quase 3 milhões de imigrantes ou descendentes de italianos. Os búlgaros não passam de 8 mil em todo o país. Pelo menos na guerra de torcidas, os italianos já saem massacrando os adversários. Dentro do campo parecia Itália contra Itália. Nada de Bulgária. Só um lado para sofrer. É calor e frustração. Mas quando Baggio lava a alma dos italianos outra vez, não dá nem para acreditar. Agora é reza e expectativa. Quando Baggio estraçalha de novo, aí não dá mais para aguentar. É soltar esse coração italiano, que esse time pode ser tetracampeão. Você se lembra? Olha, 1, 2, 3 estrelas. Está vivo na nossa memória. São 24 anos. Momento para ser repetido neste 17 de julho. Para reviver uma final inesquecível. Túnel do Tempo. 21 de junho de 1970. Do Estádio Azteca, Brasil e Itália. Na decisão de 70, o Brasil queria o tri e abriu o marcador de uma bela cabeçada do Rei. 1-0, Pelé. Mas a nossa defesa fez bobagem e Boninsenha não perdoou. A Itália empatou 1-1. Aí fomos pra cima da Azzurra. O segundo gol saiu do Canhotinha de Ouro. Gerson fez um golaço. 2-1. E o tri chegando perto. O Furacão fez o terceiro do Brasil. Jairzinho na raça. E o Brasil fechou a goleada da Itália com uma obra de arte. A jogada que começou com Clodoaldo no meio de campo. Teve o toque genial do Rei Pelé. Para o balaço do capitão Carlos Alberto. Brasil 4, Itália 1. E o tri era nosso. Brasil! Nada, minha Boécia, eu tô morrendo de achar bom. Vamos voltar aos nossos estúdios em São Paulo. Lilian Vitfib. Daqui a pouco, o resultado da nossa pesquisa com o povo. Quem o torcedor quer ver no banco domingo? Espere só um pouquinho. São Paulo amanhece com nevoeiros, mas o sol aparece logo. 160 anos? Nem imagino. Quase impossível. Quero toda a tecnologia. Tem que ter um ritmo ágil para se adaptar. Muita garra e experiência. Competência. Credibilidade no mercado. Espírito de equipe. Tecnologia. A conta certa pro meu sossego. O pessoal te atende bem, abre um sorriso pra você, você fica. Tem que se modernizar sempre.
Econômico, 160 anos de Brasil. A acidez do solo impede o melhor aproveitamento dos fertilizantes. A análise química periódica é indispensável para avaliar as condições do solo e corrigir suas deficiências a fim de se obter o máximo rendimento da lavoura. Quando se verifica que o solo é ácido, a solução consiste na prática da calagem. Ela deve ser feita pelo menos 2 meses antes do plantio. O calcário espalhado na superfície do solo é incorporado à terra com até 20 centímetros de profundidade. Em culturas perenes, como o café, é conveniente se proceder novas calagens a cada nova safra. Calagem e adubação representam a dupla da produtividade. Assim, se o agricultor usa apenas fertilizantes, ele além de estar perdendo em produtividade, ele estará gastando dinheiro com a má utilização dos fertilizantes. Você não precisa passar a primavera em Paris. Precisar não precisa. Tem primavera em diversos lugares do mundo, na Sibéria, em Assunção. É por isso que nem todo mundo passa a primavera em Paris. Só quem não precisa. Diners Club, o cartão de quem não precisa. Tela Tela quente. Oferecimento All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Agora o resultado da pesquisa interativa exclusiva aqui do Jornal da Globo, onde o que importa é a opinião do povo, a sua opinião. Vamos ver quem o nosso torcedor quer ver no banco na decisão do título contra a Itália. A minoria escolheu Jorginho, apenas 14,8% querem que ele não jogue. Mazinho vai para o banco na opinião de 30,2% dos torcedores. E a maioria continua querendo Zinho fora da seleção no domingo, 55%. Bem, foram 6 jogos até agora. Uma jornada de 3 semanas para arrebentar o coração do torcedor. Carlos Nascimento leva a gente para um passeio a caminho do Tetra. Pois é, Lilian, o Brasil começou bem a sua caminhada rumo ao Tetra Campeonato Mundial de Futebol. Mas em cada jogo veio também aquela dose de sofrimento. Vamos então conferir como está sendo a nossa jornada em busca do Tetra. Na estreia contra a Rússia, Romário começou a provar que veio para ser a grande estrela desse Mundial. No escanteio pela esquerda, Romário se antecipa ao zagueiro e faz 1-0 Brasil. No segundo tempo, Romário é derrubado dentro da área. Raí bate o pênalti e define o placar. Brasil 2-0. No segundo jogo contra Camarões, mais uma vez Romário começa a decidir. No segundo tempo, Jorginho cruza. Márcio Santos faz 2-0 Brasil. Contra a Suécia, no pequeno gramado do Silverdome, o Brasil mostrou defeitos e os escandinavos aproveitaram. O Brasil se classifica em primeiro no grupo, mas não convence. Nas oitavas de final, enfrentamos os donos da casa. Quem acreditava em goleada se enganou. Depois é a nossa defesa que vacila 2 vezes. E a Holanda chega a assustar. 2-2 e o jogo fica dramático. Numa Copa cheia de surpresas, Branco bate uma falta que ele mesmo sofreu. Não é aliviado. Está aqui ao meu lado o Juca Kfouri. Ontem nós dizíamos, Juca, que o jogo contra a Suécia, claro, seria um jogo difícil, né? Jogo de semifinal da Copa do Mundo, mas que o Brasil passaria sem graves problemas. E tivemos aquela agonia que você viu hoje. E domingo, então, contra a Itália, nossa velha rival. Como é que vai ser? Pois é, Nascimento, esse jogo da Suécia de hoje foi o jogo fácil, mais difícil que eu vi na minha vida. Fácil porque o Brasil criou 9 chances de gol.
difícil, porque só fez uma. E fez exatamente aquele gol que não estava no script. Não estava escrito que o Romário poderia fazer um gol de cabeça na defesa alta da Suécia, uma defesa que até então tinha tomado 4 cabeçadas em toda a Copa e nenhuma delas tinha entrado no gol. Agora, esse jogo já é passado. O que interessa agora é o jogo do domingo, o jogo do século. Eu sei que você já cansou de nos ouvir dizer da luta do século, do jogo do século, mas esse de fato é. E é muito fácil explicar por quê. Quem ganhar vai ser tetracampeão e no máximo pode ser igualado na Copa da França em 98. Superado não pode ser mais. Quer dizer, então tem mais essa coisa. O tetracampeão será tetracampeão até o século XXI. E isso não é uma oportunidade de se jogar fora, não. Juca, o que você achou aí do resultado da pesquisa do Jornal da Globo, apontando que 55% dos telespectadores gostariam de ver o Zinho fora do time domingo, hein? Nascimento, eu, telespectador do Jornal da Globo, sabe, desde o começo da Copa, quero ver o Zinho fora do time, e eu entendo. Agora, até diria que o Zinho hoje fez a sua partida mais aceitável. Perdeu um gol que não podia perder, que seria o gol da sua redenção. Mas hoje ele fez uma partida razoável. Eu não quero justificar o Parreira, não, mas quero dizer pra você que eu entendo que o Parreira, nessa hora, às vésperas de uma final de Copa do Mundo, não mexa mais no time, a gente vai ter que aturar o Zinho. E num clube em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, hoje, um torcedor ilustre reuniu dezenas de amigos para assistir o jogo contra a Suécia. E como qualquer outro torcedor brasileiro, ele sofreu até o último minuto. Brasileiro como tantos, torcedor como quase todos, que vibra, se irrita, beira a loucura por causa da ansiedade. Mas o filho famoso faz de Edevair Farias um homem diferente. Edevair é o pai de Romário. Apesar do empate no primeiro tempo, seu Edevair é um dos poucos brasileiros absolutamente tranquilos no intervalo do jogo. Ele afirma que Romário jamais o decepcionou e que se o craque prometeu ganhar a Copa, assim será. E a tranquilidade de seu Edevair parecia pressentimento de pai. No segundo tempo, o garoto que ele criou no subúrbio da Vila da Penha esbanja talento e deixa sua torcida em estado de graça. Olhos vidrados na televisão, Edevair vê o filho escrevendo o nome na história e se transformando no maior orgulho não só dele, mas de um país inteiro. E agora a gente volta a Dallas com Fernando Vanucci, que tem outras notícias da Copa do Mundo. Alô, Nascimento, pois é, alô Brasil, gente nasceu para ser feliz e o Brasil todo está feliz hoje. Os jogos de hoje esquentaram ainda mais a briga pela artilharia da Copa. Salenko da Rússia, que já está fora, e Stoichkov da Bulgária tem 6 gols. Mas esta briga tem mais 2 nomes que são o terror dos zagueiros neste Mundial. O menino danado da Vila da Penha foi o jogador mais importante do Brasil até aqui. Romário está com 5 gols. Briga é contra Roberto Baggio, o jogador mais importante da Itália, que está também com 5 gols. E domingo, teremos o duelo da Trancinha contra o Brinquinho. Tem mais é que rir, não é? Tem mais é que botar um sorriso na cara da galera. No próximo domingo, o mundo vai conhecer o primeiro tetracampeão da história. Brasil e Itália já venceram a Copa 3 vezes. E lá atrás, no passado, quando pela primeira vez o planeta descobriu um tricampeão, a final foi entre Brasil e Itália. E o Brasil venceu. Agora, a gente só quer uma coisa: vitória, Brasil!
Ai, meu Deus, quer saber uma coisa? Posso confessar um segredo? Aqui no Jornal da Globo tá todo mundo torcendo muito para a recuperação do Bádio. Mas a gente quer muito que ele fique bom, só na segunda-feira. Uma boa noite para você e até amanhã. Rede Globo Minas. Assista agora Classe A com o filme A Dama das Camélias. Jornal da Globo. Oferecimento Construtora Líder. Líder Plus. Só a Líder garante esta vantagem a você.